Antes de qualquer coisa, eu quero apresentar minha solidariedade aos pais, às mães e mesmo às crianças do nosso Rio Grande. Eu não tenho filhos, mas eu tenho já uma longa vida dedicada a cuidar de gente, a cuidar das pessoas e muito especialmente em cuidar das crianças. Um dos grandes orgulhos que eu tenho na minha vida pública e que me faz perceber com clareza o poder transformador da política foi o de ter colocado para reformar e ampliar todas as escolas de educação infantil quando eu fui prefeito em Pelotas, abrindo milhares de vagas em espaços muito qualificados para cuidar bem das crianças. Independentemente de quem seja a responsabilidade pelas dificuldades no retorno às aulas, seja do executivo ou do judiciário, ambos são poderes do Estado e o Estado deve um pedido de desculpas à população que eu faço aqui. Nós queremos as nossas crianças voltando às aulas presenciais com cuidados, com protocolos, mas as aulas precisam ser presenciais, especialmente para a educação infantil e para a alfabetização. É uma luta que nós travamos desde o fim do ano passado e que agora, diante da interferência do judiciário, acaba sendo prejudicada. E essa interferência no processo, embora legítima e soberana, é absolutamente equivocada e incoerente. O judiciário usa, por exemplo, o modelo e as fórmulas que foram criadas por nossa equipe técnica para apurar o nível de risco, mas despreza a análise que os nossos técnicos fazem para definir o que deve ser restrito e o que deve funcionar. Nós respeitamos a decisão, mas não nos resignamos com ela. O nosso modelo do distanciamento controlado foi pioneiro, construído com muito esforço, com análises técnicas e científicas, mas nós nunca vendemos para a população como se fosse um modelo perfeito. Até porque, mesmo com um ano de pandemia, o mundo todo ainda está aprendendo sobre o coronavírus e sobre os seus efeitos. A recente onda que nós enfrentamos, por exemplo, foi muito diferente daquela que nós tivemos em 2020 e que fizeram necessários diversos ajustes, como o da salvaguarda ao longo do tempo. Assim como são necessários ajustes nesse momento. Após análises do grupo técnico e estudos, nós concluímos por ajustar a salvaguarda da bandeira preta no Estado. Ela vai continuar existindo, mas ela vai passar a ser acionada apenas quando a ocupação de leitos com pacientes confirmados para o coronavírus estiver num ciclo de piora em 14 dias, sendo desativada quando se observar um ciclo de pelo menos 14 dias de redução da ocupação de leitos de UTI por pacientes confirmados para o coronavírus. E aí sim é que o indicador do 0,35 vai se aplicar ou não. A salvaguarda da bandeira preta regional vai ser extinta e vamos manter a salvaguarda da bandeira vermelha para as regiões. Assim, todo o Estado vai estar em bandeira vermelha a partir da publicação de um novo decreto. É o último ajuste que eu determinei no modelo de distanciamento controlado que existe nos termos atuais em que ele se apresenta. Esse modelo vai seguir existindo até o dia 10 de maio, quando nós vamos completar um ano da sua implementação no Rio Grande do Sul. Depois de ter cumprido o seu papel, de ter dado colaboração para análise de riscos, estabelecer protocolos de forma pioneira no Brasil, nós vamos substituir este modelo por outro mais aprimorado e adequado a essa nova fase que nós estamos vivendo na pandemia e depois de todo o aprendizado que tivemos, sempre colocando a proteção à nossa população, a sua vida, a sua saúde em primeiro lugar, mas buscando conciliar esta proteção também com a manutenção das atividades econômicas que são essenciais para que as pessoas possam cuidar das suas famílias. Muito obrigado a todos pela compreensão.